Imunidade e isenção. Vale a pena falar um pouquinho sobre isso, para esclarecer aí que existe um entendimento equivocado de que todas as organizações são imunes e que é possível a gente desenvolver atividades através de uma organização da sociedade civil, porque ela é imune, enfim, não recolhe impostos, e não é bem assim, né? Não é nada assim, na verdade. A gente tem vários tipos de organizações e a forma da organização se organizar, a sua finalidade, a sua atividade de interesse público e social vão trazer aí todo o arcabouço tributário e jurídico para que a gente possa definir alguns aspectos relacionados à imunidade e isenção. Mas, basicamente, o Instituto da Imunidade Tributária, ele está na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal definiu, lá no seu artigo 150, a relação de imunidade no patrimônio, renda e serviços das organizações. Então, lá ele vai tratar sobre não só as associações e fundações, como também de sindicatos e partidos políticos, né? Então é muito importante a gente entender que alguns aspectos as organizações de interesse público na legislação são incluídas com outras formas, né, associativas. Então a gente vai falar só sobre as associações e fundações de interesse público e social. Então a imunidade não existe o que a gente fala de fato gerador do tributo. Então não se pode nem ter a cobrança daquele tributo. O fato gerador daquele respectivo tributo, ele não nasceu, ele não sequer ele pode ser cobrado, né? Falando assim trocando muito em miúdos. Então significa que a organização, sendo imune àquele tributo, não recai sobre ela aquela obrigação tributária, ou não tem a incidência tributária daquele respectivo imposto. Né? E quando a gente fala sobre isso, dá a impressão de que todas as organizações são automaticamente imunes, e não é assim. Obviamente que o Estado, para poder continuar acompanhando essas organizações, demanda dessas organizações controles, né? Então a gente tem aí uma série de controles relacionados à Receita Federal, a Banco Central, aos órgãos do Ministério Público, a todas as secretarias da Fazenda, né? Secretarias da Fazenda Municipal, Estadual, que existe aí um controle relacionado às organizações e suas imunidades e isenções. Então, em relação à imunidade, a organização precisaria identificar na sua localidade se existe algum tipo de mecanismo de reconhecimento dessa imunidade, né? Então, muito embora a gente saiba que é equivocado e até prejudicial para o segmento essa falta de segurança jurídica, cada município, cada estado e a União dão um tratamento diferente relacionado à imunidade tributária das organizações. Então, no município, muitas vezes, você precisa de algum tipo de chancela para ter o reconhecimento da imunidade. Em alguns municípios, por exemplo, é exigido uma série de chancelas para que o direito à imunidade tributária seja reconhecido, o que também acaba sendo um excesso, muitas vezes, considerando a quantidade de controles que uma organização da sociedade civil precisa ter. Então, a gente precisa, sim, ter mecanismos que tragam mais segurança jurídica para a sociedade em relação à atividade da organização e à sua imunidade, porque é óbvio que se uma organização é imune, significa que esse tributo precisa ser cobrado a toda a sociedade. Então, isso também precisa ser refletido e traduzido na legislação. Agora, a imunidade relacionada a impostos, né? Então, quando a gente fala de patrimônio, renda ou serviço, ela é constitucional. Então, sequer nasce a obrigação tributária. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa diferenciação. A União trouxe aí a competência dos estados e dos municípios relacionados a impostos, e por isso que é muito importante cada localidade você identificar como que está a legislação. A lógica da imunidade constitucional precisa ser capilarizada nos demais órgãos para que esse direito seja usufruído com muito mais, acho que não só transparência, né, mas com maior clareza e segurança jurídica para as organizações também. Quando a gente fala de isenção, aí a gente está falando de uma temática bem diferente, apesar de muitas vezes as pessoas tratarem como se fosse a mesma coisa, e não é. A isenção, existe a obrigação tributária, então existe ali a possibilidade de cobrança daquele tributo, eu estou falando assim de uma maneira muito simplória, né? Mas existe a possibilidade de cobrança daquele tributo, e o Estado, por alguma razão, decide não cobrá-lo. Então, desde uma calamidade pública, ou algum tipo de alagamento num bairro, por exemplo, aí aquela municipalidade isenta aquelas pessoas relacionadas ao IPTU, por exemplo. Então, a isenção ela pode ser
instaurada e pode ser retirada a qualquer momento. Já a imunidade, não. A imunidade advém da Constituição Federal, a isenção vem de lei ordinária, né? E qualquer alteração relacionada à imunidade tributária, o Congresso Nacional precisa se debruçar bastante sobre o tema, porque a grande maioria das imunidades que estão ali definidas, estão definidas com uma lógica, inclusive, de cláusula pétrea. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente trata das imunidades, principalmente por causa do objeto dessas imunidades, né? Então, aquilo que as organizações da sociedade civil entregam para a sociedade, no que diz respeito à efetividade e produtividade, muitas vezes é maior, ou já tem até estudos relacionados ao tema, de que pode chegar até ser 6 vezes maior do que aquilo que ela consegue ter relacionada à imunidade constitucional. Então, é muito importante que a gente faça essa análise, né? Então, as organizações da sociedade civil, elas estão não somente para desenvolver atividade complementar ou residual ao Estado, elas estão aqui como um mecanismo de garantia da sociedade, da solidariedade social, do Estado Democrático de Direito, de um grupo que representa muitas vezes a própria sociedade brasileira, porque a gente tem aí uma diversidade muito grande de organizações, de todas as causas, de todos os tamanhos. Então é muito importante que a gente sempre lembre, relacionada à imunidade das organizações, que ela advém da Constituição Federal. Já a isenção, seja no município, no Estado, na própria União, ela é regrada por uma lei ordinária, tá bom?